Olá, essa é a oficina de luminotécnica do projeto Cultura e Programação no Complexo Cultural Samambaia, uma realização da Associação Imaginário Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Lembrem-se que qualquer dúvida sobre os assuntos abordados nos vídeos, vocês podem mandar no grupo. Fiquem à vontade. Agora, vamos para a nossa quinta aula? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam todas e todas muito bem-vindas a mais uma aula desse curso de iluminação. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Augusto Santana, eu sou iluminador aqui em Brasília, trabalho com luz desde 1997, formado pela Universidade de Brasília, no Departamento de Artes Cênicas, formado em licenciatura em Artes Cênicas, e dentro do curso de Artes Cênicas eu tive um contato com a área de iluminação através de uma matéria. Conheci um iluminador chamado Dalton Camargos e ele que me apresentou esse universo sobre a iluminação cênica. E desde lá, desde 97 até hoje, essa é a minha profissão, essa é uma das grandes paixões que eu tenho na minha vida. Eu sou uma pessoa encantada por luz e cor. Sou autor do livro Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, um livro didático que está à venda em qualquer livraria, agora mais livrarias online, ou livrarias digitais. É só você digitar o nome Marcelo Augusto Santana ou o nome Haja Luz, Manual de Iluminação Cênica, que vocês podem encontrar esse livro. É um livro muito legal, é um livro didático para quem está querendo entender um pouco sobre iluminação, ou para quem está querendo entender um pouco dos conceitos sobre iluminação. Um pouco dessas aulas que a gente vai ver a partir de agora está dentro desse livro também. Ele foi parte do meu processo de pesquisa na minha vida sobre iluminação, que acabou desaguando nesse livro didático. É um livro completamente ilustrado, você tem muitas ilustrações, você tem muitas fotos, que até mesmo para falar sobre iluminação é muito difícil para a pessoa entender o que a gente fala sem visualizar. E fica a dica para vocês irem atrás, ou na biblioteca, ou nessas livrarias virtuais, vocês adquirirem. Sou também criador do canal no YouTube chamado Da Ideia à Luz, que é um canal direcionado à iluminação cênica. Ali dentro desse canal a gente tem 4 programas. Um falando sobre criação, que é quando a gente entrevista vários iluminadores e iluminadoras do Brasil inteiro e a gente tenta entender como é que se dá o processo de criação de luz para ele, e a nossa ideia é mapear esse processo em todas as regiões do Brasil. A gente tem um outro programa que ele fala sobre pesquisa, e a gente vai entrevistar pesquisadores e pesquisadoras ligadas a instituições acadêmicas ou não, sobre a pesquisa que ele tem dentro da iluminação cênica e como essas pesquisas influenciam a prática das pessoas e dos iluminadores. E são programas muito legais para a gente entender a importância de estudar e a importância de pesquisar sobre a nossa linguagem de iluminação. A gente tem um terceiro produto dentro desse canal, que a gente chama de Mundo, que a gente vai entrevistar outras pessoas, também iluminadores, iluminadoras, ou pesquisadoras de fora do país, e entender como eles pensam luz ou a iluminação cênica nos países deles e tentar entender qual a diferença da nossa prática com a prática dele e o que eles podem ajudar a gente a crescer dentro da nossa prática. E um outro programa que é chamado de debate. A gente vai debater vários assuntos relacionados à área de artes cênicas, criando uma verdadeira aglomeração virtual para a gente debater e descobrir que
o diálogo entre as linguagens das artes cênicas, seja produção, direção, cenografia, maquiagem, fotografia, gravação, como elas podem auxiliar num diálogo a criação de uma cena e como elas podem caminhar juntas para isso. Tem conteúdos muito legais, acessem o canal www.youtube.com/da ideia à luz. Lá vocês vão ter todas as listas de material, ok? Bom, falando um pouco da aula de hoje, a gente vai falar sobre a luz especificamente, o que é essa luz, mas não essa luz física, chata que você viu na sua escola, mas uma coisa muito mais legal, muito mais próxima à sua vivência. A gente vai entender como é que se dá esse processo físico da construção dessa luz, como ela surge, o que os físicos e filósofos pensam a respeito sobre esse fenômeno. E a gente vai entender como esse fenômeno é captado pelo nosso corpo, principalmente através do olho, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar com iluminação cênica são os materiais básicos que a gente tem. Mas nisso eu não estou falando de refletor, eu não estou falando de fio, não estou falando de tomada. Eu estou falando de dois elementos muito básicos que a gente tem dentro da iluminação. Um que é a luz propriamente dita e outra que é a eletricidade. A eletricidade, vocês já devem ter visto isso com Haroldo, e aqui a gente vai falar um pouco sobre a luz, essa coisa imaterial que a gente não consegue palpar, mas a gente consegue perceber e ver. Mas toda a luz que a gente vê, ela tem uma característica distinta. Isso é importante a gente entender dentro do processo da iluminação, porque são essas fontes de luz que vão caracterizar os efeitos que a gente tem dentro da cena. E dominar essas fontes de luz é dominar também um pouco da linguagem da iluminação cênica. Nesse processo, eu pergunto a vocês, o que é luz? Sim, verdade, é isso que eu estou perguntando. O que é luz? Não se assustem, porque esse é um conceito que a gente ainda não chegou a um consenso. Porque cada ano que passa, os cientistas descobrem novas características sobre esse efeito físico chamado luz. Mas, se a gente voltar na história, for lá para a Grécia Antiga, a gente está falando assim, entre 570 a.C., 380 a.C., a gente vai ver dois grandes filósofos que já começaram a pensar sobre luz naquela época. Óbvio, sem nenhum tipo de tecnologia que a gente tem hoje, mas eles começavam a observar a natureza e tentar entender como essa luz surgia e como ela chegava até os nossos olhos. E aí eu vou destacar dois para vocês, e vale a pena procurar na internet sobre esses dois filósofos que são pessoas fundamentais para toda a parte de matemática e de física que a gente conhece hoje. Um é Pitágoras. Pitágoras, ele pensava o seguinte, ele pensava que a luz era pequenos corpos, bem pequenos, e que eles eram bombardeados até o nosso olho como se fosse uma metralhadora. Imagina como se fossem pequenos grãos de areia e que esses grãos de areia estivessem em toda a parte, em todo o planeta, e que esses grãos de areia viessem até os nossos olhos como uma metralhadora. E isso ele chamou de luz. Ele falou que luz são esses corpos pequenos. E aí surgiu uma coisa que a gente chama de teoria corpuscular da luz. Como se a luz fosse um elemento físico que você conseguisse medir e conseguisse entender como resultante de ações físicas que saem dos objetos e vão direto aos seus olhos. Mais para frente, a gente tem um outro filósofo chamado Aristóteles, né? Que ele já pensa diferente de Pitágoras. Ele fala, eu discordo disso. Eu acho que a luz não é esses elementos pequenininhos, esses grãos de areias que são jogados nos nossos olhos. Mas assim, eu acho que a luz, ela é ondas dentro desse espaço. E que ela é transmitida dos objetos até os nossos olhos por ondas. Diferente da teoria corpuscular, que é essa teoria de pequenos corpos
de luz que vem até seu olho, Aristóteles falava para a gente a seguinte coisa, que a onda de energia que saía dos objetos vinham de uma forma não linear, mas vinham de uma forma ondulatória e harmoniosa até os seus olhos, e proporcionando você a ver as coisas, né? E daí, né, surgia a teoria ondulatória da luz. Por que eu estou falando disso? Parece até meio loucura, você fala, mas por que você está entendendo disso? É porque quando a gente entende o conceito de qualquer coisa, a gente consegue manipular isso melhor. E como a gente vai trabalhar dentro do teatro com criação, quanto mais informação você tem, melhor o domínio você tem da sua linguagem. Quanto mais informação você tem sobre os conceitos básicos da iluminação, na hora de jogar isso para dentro da cena, você vai ter resultados melhores, espero eu. Bom, essas duas teorias, elas brigam durante muito tempo, porque vão ter pessoas defendendo que a luz são esses corpos bem pequenininhos que são bombardeados, metralhados no seu olho, e outras pessoas chegam e pensam que não, essa luz são ondas que vêm... Falando em ondas, vocês sabem que o som é transmitido em ondas, né? Vocês já devem saber disso. E a luz seria também próximo dessa forma, como o som. Ali, vamos dar um salto no tempo, porque isso não interessa muito para vocês nesse momento. A gente poderia falar aqui durante horas e horas e horas sobre esses dois conceitos, mas vamos dar um salto no tempo e nós vamos falar sobre um físico inglês chamado Isaac Newton. Ele viveu de 1643 a 1727. Esse físico, ele começou a se dedicar à observação da natureza. E acho que vocês já conhecem Isaac Newton, né? A gente está falando daquela pessoa que, numa pandemia, como a gente está vivendo agora, só que ele ficou recluso na fazenda dos pais durante 2 anos, ele levantou a teoria da gravidade, aquela de cair a maçã em cima da cabeça, e ele, oh meu Deus, existe uma gravidade nesse planeta, e etc. Sim, é ele mesmo. Isaac Newton, ele observando os efeitos naturais da luz, ele começou a fazer um experimento. Ele queria entender como é que o nosso olho conseguia associar a luz e as cores para o nosso entendimento. E ele fez um seguinte experimento. Ele, dentro de um quarto escuro, ele fez um buraco na janela, na parede, onde estava a janela, que estava coberta com pano. Ele fez um buraquinho pequenininho onde vinha uma fresta de luz. Né? Vocês podem estar vendo agora no slide que está aparecendo que essa fresta de luz sai desse buraco, pega um triângulo feito de cristal, né, que ele chamou de prisma, e quando essa luz bateu nesse cristal, ele percebeu que essa luz, ao atravessar o cristal, apareciam cores. E ele começou a ficar intrigado com isso. Ele perguntou, será que essa luz branca que a gente observa do Sol nada mais é que a composição de todas as cores que a gente conhece e encontra na natureza? Será isso mesmo? Bom, ele levou isso a várias pesquisas, isso foi uma das grandes pesquisas da vida dele. E ele descobriu que sim, porque até então as cores dentro da sociedade daquela época era tida como uma área artística, como cor pigmento, tinta somente. E ele começa a dizer que não, que a cor vai além da tinta, que a cor ela depende também da luz que incide sobre ela. E que essa luz que a gente vê, na época dele não existia luz elétrica, era somente luz do sol ou então luz a combustão, no caso velas, lamparinas, né? Ela continha todas as cores que a gente observa dentro da natureza. Como assim? Observando esse gráfico que vocês estão vendo, esse slide que vocês estão vendo, vocês vão ver que a luz, ao passar por esse prisma,
esse prisma consegue fazer essas ondas que estão completamente embaralhadas, organizá-las num sentido só e direcioná-las para uma superfície. Ao fazer isso, você percebe que essa luz branca, essa luz do Sol, ela é composta de várias cores que vão desde o violeta até o vermelho. Isso a gente pode perceber na natureza. E eu pergunto para vocês, aonde é que a gente percebe isso? Quando na natureza a gente consegue ver na atmosfera todas essas luzes organizadas em cores? Para quem pensou arco-íris, sim, é lá mesmo. Quando chove, que a atmosfera fica repleta de gotículas de água, a água se transforma nesse prisma que o Newton propôs. E a luz do Sol, que vem toda embaralhada dentro do Sol até a Terra, começa a se organizar e se dividir. É como se tudo tivesse assim e fizesse assim. E aí você consegue observar o lilás, o azul, o ciano, o verde, o amarelo, o âmbar ou laranjado e o vermelho. E Newton diz que essa luz, ela é parte da física, ela não é parte mais dos conceitos abstratos das teorias das artes. Sai dos campos dos artistas plásticos e passa a dominar agora o campo da física, porque ele vai conseguir, através de cálculos, medir que onda de luz transmite qual cor que ele quer. Isso foi revolucionário para a época, muito revolucionário. Então a gente tem o conceito de luz da parte filosófica, lá com os gregos antigos, onde eles pensavam, o que é luz? É sério, isso mesmo. Eles ficavam sentados o dia inteiro, olhando a natureza e pensando. E descobriram teorias, mas sem como comprová-las, mas que foram aceitas durante o tempo. E você tem Isaac Newton, que depois, também no momento de contemplação dessa natureza, consegue descobrir efeitos físicos e consegue medir através de cálculos essa natureza dessa luz. E Newton, assim como Pitágoras, começa a dizer que a luz, na realidade, são elementos, são microcorpos que vêm em direção aos nossos olhos. E aí ele reforça aquela teoria lá de Pitágoras que diz que luz são corpos dentro dessa atmosfera. Então essa teoria corpuscular da luz, ela tem um grande peso, até mesmo porque Newton era um grande cientista da época, não era qualquer um. Dando um salto maior ainda, aí a gente está falando ali no final do século XIX, início do século XX, um outro grande cientista, uma pessoa que conseguiu revolucionar toda a parte da física moderna que a gente conhece hoje, começa a pensar um pouco sobre luz também. Essa pessoa que eu estou falando é Albert Einstein. Albert Einstein, também intrigado com essa questão da luz, ele começa a tentar definir essa briga que vinha durante séculos. Ele começa a tentar entender se a luz efetivamente são esses corpos pequenininhos ou se são ondas. E ele começa também, através de observação da natureza, mais agora aliado a vários equipamentos para fazer experimentos com essa luz, ele consegue descobrir que a luz se dá por uma emissão de uma partícula de um determinado tipo de átomo. Sim? Átomo. Aquela que até bem pouco tempo atrás a gente achava que era a menor parte da matéria. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe que existem coisas menores ainda. Então, dentro desse átomo, o Einstein falava que existiam alguns átomos dentro da natureza que eles tinham a capacidade de emitir luz.
Sim, e essa partícula de luz na qual esse átomo emitia, ele deu o nome de fóton. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Está aqui no slide uma representação de um átomo, tá? A gente tem um átomo simples, um átomo genérico aqui, onde a gente tem o seu núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, e ao redor desse átomo a gente tem os elétrons. A gente sabe que prótons e nêutrons é a carga positiva, prótons é a carga positiva do elétron, do átomo, perdão, e os elétrons são a carga negativa desse átomo. Então, se a gente pega e analisa na natureza, cada componente químico tem a sua composição de átomos diferentes uma das outras. Então o que vai diferenciar justamente é essa carga de prótons, nêutrons e elétrons que compõem esse átomo. Vamos ao nosso exemplo. Observe que você tem dentro desse átomo um núcleo e girando ao redor dele você tem um elétron. O que Einstein conseguiu provar dentro das suas experiências? Que existem alguns átomos dentro da natureza que eles são excitados com algum tipo de energia. Essa excitação pode ser através de calor, pode ser através de fricção, pode ser através de combustão, pode ser através de absorção da própria luz do Sol. E o que acontece? Quando esse átomo é exercido em cima desse átomo uma energia em cima dele, a carga elétrica desse átomo, os elétrons, começam a ter mais energia. E a gente sabe que quando os elétrons têm mais energia, eles precisam ficar mais distantes desse núcleo. É como se você tivesse um carro muito rápido aqui e um carro muito lento aqui. Quando esse átomo recebe essa energia, esse carro começa a correr mais rápido. Então ele não pode ficar próximo ao núcleo. Ele vai ocupar uma outra pista, uma pista mais longa e mais distante desse núcleo e vai começar a rodear esse núcleo. Só que a natureza, ela é muito intrigante. Ela tem uma coisa que a gente chama de perfeição. Por incrível que pareça, tudo na natureza é perfeito. Então, se um átomo, por exemplo, um átomo de mercúrio, ele tem seus elétrons específicos nessas camadas ao redor do núcleo, quando esse átomo ele modifica para uma outra camada ou para uma outra pista, esse átomo ele se transforma, ele para de ser um átomo de mercúrio, por exemplo. E aí a natureza fala assim, ei, pode parar, você não pode ficar assim não. Elimina essa energia, põe essa energia para fora, porque você tem que voltar a ser um átomo de mercúrio. E é nesse momento que quando essa energia é liberada para o elétron voltar para a pista original dele, é que essa energia, ela é liberada em forma de fóton. E esses fótons que saem desse átomo é que formam a luz que a gente enxerga hoje, aqui nesse planeta, iluminado por esse Sol que está a alguns milhares de quilômetros distante da gente. Lá no Sol, é isso que acontece. Você tem uma bola cheia de hidrogênio que acontecem reações atômicas ali dentro, e esses átomos de hidrogênio, quando eles são fundidos, são transformados em hélio, eles soltam um monte de fótons, e esses fótons percorrem todo o cosmo, vão em todas as direções, e uma boa parte dessa energia que sai de lá chega aqui até a Terra. Essa energia que sai do Sol, ela excita alguns mecanismos, alguns átomos aqui que compõem a Terra, alguns elementos que estão aqui dentro da Terra, e esses átomos acabam soltando fótons que vão até nossos olhos e que incidem essas energias iluminosas ou luminíferas
que a gente conhece e a gente chama de luz. Então, só para uma coisa que é muito interessante, Albert Einstein, ele ganhou um prêmio Nobel de Física justamente por causa dessa teoria. Olha a luz sendo importante dentro da física, né? Vamos lá. Mostrar aqui para vocês o espectro da luz visível. Quando Einstein conseguiu aliar e dizer que existe esses fótons emitidos por esses átomos, ele alia junto com Isaac Newton, né, a complexidade dessas radiações de energia que compõem esse cosmo. Porque Einstein também percebeu que alguns fótons que eram emitidos por alguns átomos, a gente não conseguia ver. Que a partir de alguns, a gente conseguia observar ele enquanto luz, e a partir de outro ele sabia que estava existindo e soltando um fóton, mas ele não conseguia enxergar. E aí eles começam a mostrar isso que está aqui nessa nova foto que a gente está mostrando, nesse novo slide. Você vai perceber que dentro de todas as radiações elétricas que existem dentro da natureza, o nosso olho só consegue enxergar uma pequena quantidade dessa radiação. E essa pequena quantidade que a gente vai denominar de luz visível, porque existem outros tipos de luz que a gente não consegue ver. Se vocês observarem bem, você vai ver que existem os raios cósmicos, raios gamas, raios X, raio ultravioleta. Lembra aquele quando você passa o protetor solar, que você fala, eu preciso me proteger dos raios UV e UVB? Então, são raios nocivos à nossa saúde. Ultravioleta A e ultravioleta B. Esses raios chegam na nossa atmosfera, fazem mal para a gente, por isso que a gente passa o nosso protetor solar. A partir desse violeta, desse ultravioleta, é que a gente começa a enxergar essa luz, que aí passa por todas essas cores que vocês estão vendo, até chegar ao infravermelho, que a gente não consegue ver, mas que a gente utiliza muito na nossa casa, no dia a dia. Se você parar para pensar, como é que a gente muda o canal da nossa televisão? É através de um raio infravermelho. Você clica num botão, na ponta do controle remoto tem uma coisinha chamada de LED, e esse LED emite uma onda infravermelha até a televisão, dizendo para a televisão, muda de canal, aumenta o volume, abaixa o volume, programa tal episódio de tal série para eu assistir mais tarde. É assim que funciona. Existe também essa energia de luz também está lá, mas ela não é visível para a gente. Imagina a gente vendo todas essas luzes passando pela gente. Você aperta um controle remoto e você vê o raiozinho passando. Nossa, isso seria muito chato quando você estivesse assistindo alguma série que você gosta ou algum filme e precisasse aumentar ou abaixar a televisão. Para frente desse infravermelho, vocês vão ter as energias que compõem os radares, os micro-ondas, essas ondas UHF, que são de televisão, VHF, que são de rádio também. Você tem as ondas curtas, as ondas médias e as ondas extremamente baixas. Aí você pergunta, mas o que é isso? Por que você está me falando isso? Porque é justamente para a gente entender que o que a gente consegue enxergar com o nosso olho é uma parte muito pequena dessas energias que estão ao nosso redor. E ainda bem que a gente só consegue enxergar essa coisa muito pequenininha. Porque senão, imagina você olhando a cidade e vendo as ondas de rádio e de TV passando por você, ou você vendo as ondas de raio UVB ou UVA, ou quando você fosse ligar o micro-ondas, você visse todas as ondas passando ali dentro e você não ia ver a comida que estivesse lá dentro, se estivesse queimando ou não. Ainda bem que a gente utiliza somente essa pequena quantidade de energia para enxergar.
senão a gente ficaria louco, né? Bom, vamos lá. Hoje, um conceito de iluminação, de luz na realidade, na qual eu consigo entender como um conceito próximo a essa minha profissão de iluminador, é essa, que diz: luz é uma radiação eletromagnética capaz de estimular a retina e produzir sensações visuais. É esse conceito que eu levo para a minha vida enquanto iluminação. Luz é uma radiação eletromagnética capaz de estimular a retina e produzir sensações visuais. Vamos entender esse conceito parte por parte. Luz é uma radiação eletromagnética, foi isso que a gente falou até agora. Eu não vou entrar com muito detalhe para dizer o que é eletromagnetismo, que dois franceses estavam estudando as ondas eletromagnéticas dentro de um experimento, e quando eles foram medir a velocidade dessas ondas eletromagnéticas, eles perceberam que elas corriam em 300 mil quilômetros por segundo. E alguém falou assim: epa, 300 mil quilômetros por segundo é a mesma velocidade da luz? Então tem alguma coisa aí casando? E aí eles conseguiram entender que, na realidade, luz é uma radiação eletromagnética. Ok? Mas não vou me aprofundar, porque também isso não tem muita importância para a gente agora. Quando a gente fala capaz de estimular a retina, a gente está falando que a luz ela só existe porque você tem olho. Porque se você não tivesse olho, talvez a gente não tivesse essa percepção que a gente tem hoje do mundo, através da luz. A nossa percepção do mundo poderia ser uma outra coisa. E perceber o mundo, para a gente que trabalha com arte, é fundamental, porque a gente fala sobre ele dentro dos palcos. E pensar sobre o mundo, pensar sobre essa realidade que está ao nosso redor, é importante para, primeiro, entendê-la e, segundo, modificá-la. Então, tudo que você entende perpassa também pelos seus olhos. Então, a luz, ela é importante na sua vida. Não é? Porque é uma forma de você perceber o que você está vendo. Através da luz. Se não tem luz, você está numa caixa escura, você não consegue perceber nada. Pelo olho ou pela visão. Você consegue perceber pela audição, tatos e etc. Mas a luz não. E o olho, ele só existe porque existe luz nesse planeta. Esse tipo de luz. O olho, ele é uma evolução genética de um corpo que precisou decodificar toda essa energia que estava chegando no Sol. E, de repente, quem sabe, para ver quão belo é o nosso planeta. Não é? E quando eu falo de estimular a retina e produzir sensações visuais, a gente vai entender agora por que essas sensações visuais e aonde estão essas sensações visuais. Vamos lá? Tudo bem até agora? Bom, a gente vai entrar agora num outro fator que é essencial para a gente entender essa luz, que é o que a gente chama de olho humano. Vamos lá. Como é composto o olho humano? Alguém consegue me dizer? Ou me falar, ou pensar aí, enquanto eu estou aqui enrolando vocês, quais são as partes do olho humano? Hein? Vou dar uma ajuda para vocês. Olhem esse slide. Nosso olho é composto de várias coisas. E cada coisinha, cada parte que ele tem uma função. E uma função específica para regular essa luz e interpretar essa luz que chega até ele. Vamos entender um pouco, parte a parte? Vamos lá. A luz, quando ela chega nos nossos olhos, ela passa pela córnea. A córnea, além de ser uma película de proteção para o nosso olho, ela também faz como se fosse uma lente para induzir essa luz diretamente para onde tem que ser. Ok?
Então a gente tem a córnea, é o nosso primeiro momento e o nosso primeiro elemento do olho que a luz bate. Depois que essa luz passa pela córnea, ela vai chegar numa coisa que a gente chama de íris. E para que serve essa íris? Ok, para você deixar a pessoa, para encantar alguém, para deixar aqueles olhos bem bonitos, não é? Também. Mas existe uma outra coisa que a íris ela é fundamental para o nosso olho. É a íris que vai regular a quantidade de luz que vai entrar no nosso olho. A gente tem, vamos lá, passo a passo, a córnea, que é esse primeiro movimento de proteção e essa primeira lente para induzir essas luzes até a íris. E a íris, ela vai trabalhar, ela é um músculo na realidade. Ela vai fechar ou abrir, regulando essa quantidade de luz. Não sei se você já percebeu, acho que sim, que quando a gente entra num local muito escuro, na realidade você passa um tempo sem enxergar nada. Isso é sua íris trabalhando, porque quanto mais luz entra no seu olho, mais fechada fica essa íris. Quando você troca rapidamente de um local bem iluminado para um local escuro, é preciso de um momento para que essa musculatura, que é a íris, possa relaxar e abrir novamente e deixar essa luz passar numa quantidade ideal para você entender o que você está vendo. Ok? Até aí tudo bem? Vamos mais para frente, vamos percorrer com essa luz um pouco mais nos nossos olhos. Depois que essa luz passa pela nossa íris, ela pega um outro músculo. É um músculo fibroso, quase que gelatinoso, transparente, que a gente chama de cristalino. É nesse cristalino que a luz ela vai ser focada dentro do nosso olho. Então a gente tem a primeira proteção, que é a córnea. Essa luz passa pela córnea, ela é dosada pela íris, porque a íris vai abrir e fechar, e ela vai atingir o cristalino, e o cristalino ele vai fazer da seguinte forma: ele vai engrossar ou ele vai afinar. Nesse movimento de engrossar e de afinar, essa luz que está passando por ele vai ser focalizada dentro do olho. Vocês já perceberam a lente das câmeras digitais? Ou das câmeras antigas de película? Quando você mexe a lente, que ela vai para frente ou para trás, que você consegue focar a imagem? É assim, é desse jeito que acontece com o nosso cristalino. Quando ele engrossa ou afina, ele está direcionando essa luz para dentro do olho para que você consiga ver as coisas mais focadas. Mas existe um grande ponto que o cristalino faz também. Quando você precisa focar em alguma coisa, você percebe que o que você está olhando, ele está focado e tudo que está ao redor dele está desfocado. Vamos fazer um exercício? Pega o seu polegar. Olhe para ele. Quando você olha para o polegar, tudo que está à sua frente está desfocado, não é? Isso significa que a luz que vem, bate nesse polegar e vem para o meu olho, o meu cristalino está focando somente essa luz. E todas as outras luzes que vêm ao redor, ele está desfocando. Agora, pare de olhar para o seu dedão e olhe para a tela do computador. O seu dedão ficou desfocado. E é justamente agora que toda essa luz que estava saindo da tela do seu computador ou do seu celular está sendo focalizada pelo cristalino e a luz que está sendo refletida do seu dedão está sendo desfocada. E é assim que a gente presta atenção na nossa vida, focando as coisas. Não é à toa que, de repente, alguém quando pede para você prestar atenção,
fala para você, foca no assunto, foca nos livros, foca no estudo, foca no que você está fazendo, menino. Presta atenção, que é justamente isso. É você jogar todas as suas atenções num ponto específico. E essa é a função do cristalino. A luz que passa pelo cristalino, ela perpassa por uns líquidos, é uma coisa, é como se fosse um líquido gelatinoso, que é justamente para você deixar o olho como ele é, esse olho redondinho, e essa luz ela vai bater nessa parte posterior do olho, onde está localizada uma pequena película que a gente chama de retina. Essa pelezinha que compõe essa parte posterior do olho, interna do olho, ela tem dois tipos de células. Uma célula que tem um formato de cone mesmo, redondinho e fininho embaixo. E outro de bastonetes, como se fossem bastões ou pedaços de madeira, assim redondinhos, pequenininhos. E cada célula dessa tem uma função específica dentro do nosso olho. Os cones, eles são responsáveis pela captação das cores nessa luz que entra no nosso olho. Já os bastonetes, eles são responsáveis justamente pela nossa sensação de claro e escuro, para a gente perceber. Então, quando essa luz entra, esses cones e esses bastonetes, eles são excitados por essa luz. Quando esses cones e esses bastonetes, como vocês estão vendo, com essa luz batendo na retina, essas duas, existe esse nervo óptico e essas células que estão abaixo deles vão emitir energia elétrica para o nervo óptico, e esse nervo óptico vai estar ligado ao nosso cérebro. E é aí que está toda a magia da luz em relação ao corpo e o olho, especificamente. Quando essa luz adentra aos nossos olhos, ela é decodificada pelo nosso cérebro através de energia elétrica. É isso mesmo. Quando você tem, voltando, aqui nesse slide que a gente está mostrando agora, você está vendo a luz passando pelo olho e ela sendo reproduzida no fundo desse olho. E você vai ver uma letra T e uma letra F. É essa imagem que é formada ali no fundo desse olho, essas duas células, os cones e os bastonetes, vão interpretar essa luz e vão emitir impulsos elétricos até o seu cérebro. E o seu cérebro vai dizer, essa daí é a letra T e a letra F. Não vou entrar em detalhes que essa imagem ela é refletida de forma invertida, de cabeça para baixo no fundo do nosso olho, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente, mais do que você pensa, e ele consegue voltar de novo isso para a posição normal. Essas imagens, basicamente, elas não são formadas no fundo do nosso olho, elas são formadas no nosso cérebro. Então, tudo que você vê não passa de sensação, porque a imagem específica está aqui dentro. Aqui está a sua tela mental. Imagina que o seu cérebro é uma grande tela de computador e que o seu olho e a luz fossem os cabos que levassem até a tela desse computador. E com as informações que chegam através desses cabos, através de energia elétrica, é que vão acendendo pontinhos e pontinhos na tela. E isso é o que faz o nosso cérebro. Você tem dentro do seu cérebro uma imensa tela mega
blaster, mais do que 4K, mais do que 5K, uma coisa maravilhosa que proporciona as imagens que você vê no mundo. E é assim que funciona. Então, tudo que você vê não está no seu olho. Tudo que você vê está no seu cérebro. É isso. E a gente trabalha justamente no teatro com essa sensação que a plateia tem sobre o que está no espaço. Porque quando a plateia ela senta especificamente numa cadeira no teatro para assistir, ela vai ter 2 pontos de estímulos, que é o ponto visual, que é o maior que tem, que é o que mais a gente está acostumado, que você vai ver os atores, o cenário, as luzes, e você vai ter a audição, que vem o som através da fala ou de alguma música sendo tocada nesse espaço. E é aí, com essa sensação visual, é o que a gente vai trabalhar dentro da cena, dentro dessa luz na cena. E aí eu pergunto para vocês, será que todo mundo enxerga a mesma coisa? Se eu estou falando para você que o seu cérebro efetivamente é o que transforma essa luz em imagem, será que o que eu vejo é a mesma coisa que você vê? Por isso que naquela definição a gente fala de sensações visuais, e eu ainda inseriria uma outra palavra, pessoais. Vou dar um exemplo. Imagina você, criança, e você recebe todos os dias morangos do seu pai ou da sua mãe. Você vai ter uma relação afetiva com esses morangos, ou com a fruta morango, não é? Então, assim, você cresce, e aí de repente alguém fala de morango, alguém te oferece uma torta de morango, você vai ter uma relação com essa comida ou com essa fruta, diferente de uma outra pessoa que mal comeu morango na infância. Vou mais além. O vermelho do morango, o contraste entre o vermelho e o verde do morango, pode ser uma lembrança também muito afetiva para você. Então a sua relação nesse contraste de vermelho e de verde pode também ser uma coisa muito afetiva para você. Então no momento em que eu coloco uma luz vermelha em cena, eu estou falando mais para você que tem essa relação com morangos e com os vermelhos do que com outra pessoa que não teve. E aí eu tenho que entender quem é essa pessoa que está assistindo esse espetáculo e como eu posso me comunicar com ela. E é óbvio, eu não preciso saber que de um por um, mas eu preciso saber como é que aquela sociedade vive. Como que aquele país ou aquela cidade se organiza e quais as suas referências dentro da visão de mundo que eles têm. Vou dar um exemplo. A gente sabe que aqui no Brasil, quando você tem um funeral, as pessoas se vestem de preto, não é verdade? Então, se eu tiver dentro do teatro uma cena que as pessoas vão interpretar um funeral, basicamente todas as pessoas estarão de preto. Agora, se eu vou para um país onde o funeral todas as pessoas vestem branco, eu não vou conseguir me comunicar com elas vestindo preto que eu estou num funeral. Complicado, né? Vamos lá. Existe um país, sim, que todo mundo, quando uma pessoa morre, todo mundo se veste de branco para homenagear essa pessoa falecida, que é o Japão. Lá, as pessoas se vestem de branco. Imagina você fazendo um teatro, falando de um funeral de uma pessoa, se vestindo de preto lá no Japão, eles não vão entender. Não vão entender mesmo, porque lá é branco. Então, dentro do processo artístico, eu preciso dizer para a pessoa o que eu quero que ela entenda.
E para ela entender, eu preciso entender qual é a percepção pessoal dela sobre o que ela está vendo. E a luz ajuda muito nesse sentido. Vamos a um outro exemplo. Quantas tonalidades de branco você consegue ver? Talvez 2, que são os que tem nas cores das paredes ou dos tetos da casa, que é um branco mais gelo e um branco mais neve. Esse branco gelo é um branco mais acinzentado e o branco neve é um branco mais claro, não é? E se eu falar que existem uma sociedade, uns povos chamados de esquimós, que eles conseguem ver mais de 50 tons de branco. Aí você me pergunta, mas por quê? Como assim? Por que eles enxergam e eu não? Porque eles vivem na neve. Eles crescem rodeados de neve e o branco faz parte da cultura deles. E para eles se adaptarem àquele espaço, eles começaram a reconhecer várias tonalidades de branco que pudessem auxiliar na sobrevivência deles. E é assim que a gente faz aqui também. Por exemplo, a gente está em Brasília, não tá? Se eu falar para você, quais são as cores do pôr do sol? Você vai me falar vermelho de primeira, você vai falar amarelo, laranjado e talvez um azul, né? Bem em cima desse sol. Se a gente for para a Europa, alguns países da Europa não têm esse efeito. O pôr do sol é quase que imperceptível. É a luz, essa luz branca indo embora. E não tem essa diferença de coloração. E isso, para quem é artista, é importantíssimo. E eu espero que vocês também entrem nessa onda de observar tudo aquilo que cerca vocês nesse mundo e nesse dia a dia. Porque quando você começa a observar, você vai ver que existem coisas diferentes e que são legais. E que um verde em uma árvore é diferente de outro verde da outra árvore. E que a árvore, ela é bonita porque ela existe, porque nela também existe o marrom da casca. E que cada folha, dependendo da idade dessa folha, tem um verde diferente. E isso vai fazer com que você veja o mundo de uma outra forma, de uma forma mais atenta às belezas que ele tem. E espero que, enxergando dessa nova forma, você possa compreender o mundo de uma outra forma diferente também. E que você possa aceitar que os diferentes também existem dentro desse mundo e formam o seu equilíbrio, e que nada é igual, e que o diferente faz parte da vida nesse mundo. Então, quando a gente tem os nossos trabalhos com o teatro e com a iluminação dentro do teatro, uma das coisas que são fundamentais para o nosso trabalho é a escolha dessas cores para essa luz. Óbvio que quando eu falo de escolha de cores, eu falo também de escolha de sensações para essa luz. Eu sei que no nosso dia a dia, no sol, a gente não vai perceber, por exemplo, uma luz verde. Ela só vai ser verde se tiver alguma coisa na frente dessa luz, ela se transformará verde. Não estou falando dos LEDs, porque o LED é uma outra característica, que você pode ter uma luz verde, vermelha, amarela, tá? Eu estou falando da luz natural do sol. Você não vai ter uma luz azulada, muito azul, um azul fechado. Você vai ter uma escuridão que o seu olho interpreta como azul. Você não vai ter uma luz rosa, vamos colocar. Uma luz rosa, você não vai ter uma luz rosa natural. Mas é interessante você saber como essas cores influenciam nessa sociedade que você vive, para que você possa escolher essas cores de forma assertiva para a composição da sua criação. Então, a escolha das cores
nunca é aleatória. A escolha das cores dentro da cena, dentro do teatro, elas são intencionais. Como, por exemplo, o que o Haroldo falou para vocês, do fechamento dos panos, bambolina, perna, rotunda. Isso é preto. Isso é preto porque tem uma função. E é utilizado preto porque a gente vai ver mais adiante que o preto absorve todas essas energias de luz. Como, por exemplo, se você vai falar sobre uma cena de alegria, talvez você utilize cores mais alegres. Aí eu pergunto para você, quais são as cores alegres que você acha ou que quando você vê, você sente mais alegria? Talvez você possa estar me respondendo. Amarelo, laranja, o azul, um azul claro. Talvez isso possa ser para você, mas para você, para outra pessoa, pode ser outras cores. Pode ser o vermelho, pode ser o verde. Imagina para os índios que moram na mata, o verde para eles é uma alegria, porque é significado de vida e é significado de comida também, de prosperidade. Não agora que estão acabando com a Amazônia, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. Cada referência dessa é importante a gente saber. E como ela se dá dentro do nosso olho? Porque essa percepção individual, ela é importantíssima no nosso processo de criação. Então vamos voltar lá no nosso conceito inicial, que luz é uma radiação eletromagnética capaz de estimular a retina e produzir sensações visuais. Acho que agora ficou claro para vocês, né? Mas mesmo assim, vamos recapitular um pouquinho. Uma luz é uma radiação eletromagnética. Foi o que a gente falou lá no início. Luz é essa onda ou partícula que é emitida através desse átomo, que vira uma energia eletromagnética, luminífera, que vem até os nossos olhos, passa pela córnea, é dosada pela íris, é focada pelo cristalino e é interpretada pela íris, que joga impulsos eletromagnéticos, impulsos elétricos, não eletromagnéticos, impulsos elétricos até o nosso cérebro, que no cérebro é formado essa imagem. Então, luz, uma radiação eletromagnética, capaz de estimular a retina e produzir no cérebro sensações visuais. Se isso ficou claro para vocês, perfeito. A gente pode dar um passo a seguir, um passo mais à frente. Porque aí eu vou entrar numa coisa na próxima aula que é muito mais específica, que são a relação da luz com as cores. Não mais com o nosso organismo, mas como isso se dá fisicamente. Tudo bem? A gente se vê na próxima aula.